Encontrei e escolhi Davi, meu servidor. Salmo 88, um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Sebastião, mártir da fé. E a Igreja recorda que a fidelidade a Cristo pode exigir o testemunho extremo da própria vida. Soldado do exército romano, ele viveu sua missão no coração de um sistema hostil ao Evangelho, mostrando que a santidade não depende do lugar que ocupamos, mas da radicalidade com que pertencemos a Deus. São Sebastião aparece como sinal de coragem perseverante, ferido, mas não vencido, perseguido, mas firme na esperança. E seu martírio proclama que a verdadeira força não está nas armas, mas na fé que resiste até o fim. Na primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 ao 13, ainda seguimos na reflexão sobre o livro de Samuel, e nasce de uma crise espiritual profunda. Saul ainda está no trono, mas já foi rejeitado por Deus. O povo tem rei, mas o reino perdeu a alma. É nesse contexto que o Senhor diz a Samuel: até quando chorarás por Saul? Deus não está negando a dor do profeta, mas ensinando que a fidelidade não pode se transformar em apego ao que ele mesmo já superou. E esse texto não fala apenas da escolha de Davi, ele revela o modo como Deus age, discerne e constrói a história da salvação, em contraste direto com os critérios humanos. E temos o que nos versículos 1 ao 3, onde está: enche teu chifre de óleo e vai. Samuel está paralisado pela decepção. Ele ungiu Saul com esperança, mas viu o fracasso. Deus, porém, não permite que o profeta fique prisioneiro do passado. E vejamos bem, quantas vezes nós também já nos decepcionamos e ficamos paralisados. É evidente que nós continuamos a tocar a vida, mas muitos dos nossos pensamentos, eles ficam presos a coisas do passado. Mas aqui nós temos um elemento de que Deus não nos chama para administrar ruínas, coisas do passado, mas para gerar futuro. E vejamos que aqui o óleo é sinal de vida nova. Mesmo quando a situação política e espiritual de Israel parece bloqueada, Deus já tem um eleito escondido, desconhecido e improvável. A missão de Samuel ensina que obedecer a Deus nem sempre significa entender tudo, mas confiar que Ele já está à frente do nosso caminho. Talvez essa seja uma das manias que nós temos nos dias de hoje, querer ter controle de tudo, entendendo tudo. Mas a obediência a Deus não vai nos trazer o pleno entendimento e significado de todas as coisas. Obedecer a Deus é nos colocar que confiamos verdadeiramente nele e que nós não estamos sozinhos no caminho. E nos versículos 6 e 7 temos: não olhes para a aparência. Quando Eliabe aparece, Samuel se engana. Ele vê estatura, força, aparência, régia, vê Saul outra vez. Mas Deus o corrige com uma das frases mais decisivas de toda a Escritura: o homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. E aqui acontece uma verdadeira revolução teológica. Deus não rejeita a beleza ou força, mas recusa fazer delas o critério último. O coração na Bíblia é o centro da decisão, da escuta, da fidelidade. A aparência pode impressionar, mas só o coração sustenta uma vocação. E com isso, este versículo vai desmascarar toda a espiritualidade baseada apenas em imagem, sucesso, reconhecimento ou status.
A conversão ou o desenvolvimento espiritual vem pela vida interior. E podemos nos perguntar nos dias de hoje: vivemos de aparências ou de coração convertido? Choramos excessivamente por estruturas que Deus já superou? Sabemos reconhecer a ação de Deus no escondimento? Ou simplesmente queremos coisas fáceis, instantâneas? Somos muito mal acostumados em exigir respostas e resoluções rápidas para nossas vidas. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 2, dos versículos 23 ao 28, temos um conflito que não nasce de um gesto violento, nem de uma transgressão escandalosa. Nasce da fome. Os discípulos caminham, colhem espigas e comem, um gesto simples, humano, necessário. E é justamente aí que a tensão explode. O texto não fala apenas do sábado, ele revela dois modos de compreender Deus. Um que protege a vida e o outro que transforma a lei em peso. E vejamos que, enquanto caminhavam, começaram a arrancar espigas. Jesus e seus discípulos estavam a caminho, ou seja, em viagem. E é importante afirmar com clareza, a lei permitia isso. Em Deuteronômio 23, do versículo 26, autorizava o viajante a colher espigas com a mão para matar a fome. E parte da produção era assim destinada aos pobres e aos que estavam em caminho. O problema não é comer, o problema é o dia em que se come. Os fariseus não acusam roubo, mas violação do sábado. E aqui se revela o perigo de uma espiritualidade que tolera a miséria desde que a regra permaneça intacta. E aí vem uma pergunta: por que fazem o que não é permitido no sábado? E a pergunta dos fariseus não é pastoral, é ideológica. Eles veem a lei, mas não veem os discípulos. Veem o sábado, mas não veem a fome. E toda lei que já não reconhece a necessidade humana deixou de cumprir sua função divina. A lei foi dada para ordenar a vida, não para sufocá-la. E quando a observância se torna mais importante do que o ser humano, algo essencial já se perdeu. E Jesus faz uma pergunta em cima da pergunta dos fariseus: nunca lestes o que fez Davi? Jesus respondeu com a própria escritura. Davi, o ungido, comeu os pães da proposição, reservados apenas aos sacerdotes. Pela letra da lei era proibido, pela lógica de Deus era necessário. E a necessidade extrema revela o coração da lei. Jesus não relativiza a escritura. Ele a lê corretamente. Mostra que a própria Bíblia ensina que a vida precede o rito e que a misericórdia não é exceção, mas princípio. E com isso, ensina também que o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Ou seja, o sábado não é abolido, ele é recolocado em seu lugar correto. O descanso é dom, não tirania. É sinal da aliança, não instrumento de controle. E quando a religião cansa mais do que restaura, ela já não comunica a Deus. Quando nós sentimos mais peso daquilo que nós estamos vivenciando da nossa fé, isso há muito tempo deixou de ser uma verdadeira comunhão com Deus. E podemos nos perguntar novamente: defendemos a lei ou a vida? Protegemos estruturas ou pessoas? Usamos Deus para julgar ou para salvar? Vejamos que os discípulos comem porque caminham com Jesus. E quem caminha com Cristo não viola a lei, entra no seu sentido mais profundo. São Sebastião, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.